Marina Duarte parou no último degrau da escadaria de mármore antes que a empregada pudesse anunciar sua chegada. O som que a deteve não foi o estilhaço do cristal no chão, nem o suspiro coletivo das mulheres sentadas na sala, mas o choro curto de Lia, um choro assustado demais para pertencer a uma criança de 6 anos que apenas derrubara um copo. A menina estava imóvel ao lado da mesa de centro, com a mão pequena sobre a bochecha vermelha, enquanto Helena Vasconcelos permanecia de pé diante dela. Elegante, impecável, sorrindo como se tivesse acabado de corrigir uma falha na decoração. O fim da tarde entrava pelas janelas altas da mansão Vasconcelos com uma luz dourada e fria, dessas que tornam tudo mais bonito sem tornar nada mais humano. Marina vinha de uma audiência longa. Ainda vestia o terno azul escuro e carregava a pasta de couro que ninguém naquela casa levava a sério. Para Helena, aquela pasta era apenas um acessório de nora ambiciosa, uma tentativa discreta de parecer importante entre pessoas que nasceram cercadas de sobrenomes antigos. Para Marina, era o peso de anos de silêncio, documentos, gravações e escolhas feitas no limite entre a paciência e a justiça. Lia olhou para a mãe antes de conseguir falar. Seus olhos castanhos, normalmente curiosos e vivos, estavam molhados por uma vergonha que Marina conhecia bem. A vergonha imposta pelos adultos que chamam crueldade de disciplina. A sala inteira pareceu prender a respiração, mas ninguém se moveu. 2 tias de André baixaram os olhos para as xícaras. O mordomo fingiu observar os cacos de cristal. Helena, dona absoluta daquele pequeno tribunal doméstico, ergueu o queixo com a serenidade de quem acreditava que riqueza também concedia direito sobre a pele alheia. Ela precisava aprender, disse Helena, passando os dedos pelo colar de pérolas que descansava sobre o pescoço fino. Crianças mimadas quebram coisas quando ninguém as ensina a respeitar o que não podem pagar. Considere isso uma lição, Marina. Uma lição necessária. O sorriso veio depois, lento e cruel, como se a frase tivesse sido preparada para ferir mais a mãe do que a filha. Marina caminhou até Lia sem pressa, ajoelhou-se diante dela e afastou delicadamente a mão que cobria a bochecha marcada, sem permitir que a própria respiração denunciasse o terremoto que acabara de começar dentro de seu peito. «Doeu muito, meu amor?» perguntou Marina, num tom tão baixo que a criança precisou se inclinar um pouco para ouvir. Lia assentiu, tentando ser corajosa, porque aprendera com a mãe que coragem não era a ausência de medo. Marina beijou sua testa, limpou as lágrimas com o polegar e então se levantou. Não gritou, não avançou, não deu a Helena o espetáculo que a velha senhora esperava. A quietude de Marina, porém, mudou a temperatura da sala. Havia naquele silêncio algo mais ameaçador do que qualquer explosão, uma precisão quase cirúrgica que fez até o mordomo recuar meio passo. Helena soltou uma risada curta, satisfeita com a própria autoridade. Não faça essa cara dramática. Na minha casa, as crianças aprendem cedo. André também levou palmadas e virou um homem respeitável. Talvez você, com essa sua educação sentimental, não entenda que família se preserva com firmeza. Marina olhou para a sogra como se a visse pela primeira vez, sem o verniz social, sem os almoços beneficentes, sem os discursos sobre tradição. Viu apenas uma mulher acostumada a confundir obediência com amor e medo com respeito. Uma mulher que havia escolhido uma criança como alvo porque julgava a mãe fraca demais para reagir. «Você tocou na minha filha», disse Marina. Cada palavra saiu limpa, sem tremor. Helena inclinou a cabeça, divertindo-se com o tom, e as mulheres no sofá se entreolharam. A frase poderia ter sido apenas uma acusação, mas soou como registro oficial de um fato irrefutável. Marina colocou a pasta sobre a mesa lateral, retirou o celular do bolso interno do blazer e desbloqueou a tela. Lia segurou a barra de sua jaqueta e Marina pousou a mão livre sobre os dedos da menina. E ainda chamou isso de lição. «Vou garantir que todos aprendam alguma coisa hoje.» «Vai ligar para o meu filho?» Helena perguntou, com desprezo visível. «Ótimo. Diga a André que a mãe dele teve de fazer o que você não teve coragem. Talvez ele finalmente entenda que essa menina precisa de limites antes de envergonhar o nome Vasconcelos.» A palavra nome pareceu encher a sala como perfume caro demais, sufocante e artificial. Marina não respondeu. Procurou um contato salvo sem sobrenome,
Apenas Raul, e apertou a chamada. O silêncio se tornou mais pesado. Helena franziu a testa, ainda confiante, mas um brilho de irritação atravessou seus olhos quando percebeu que não era para André que Marina ligava. Raul atendeu no segundo toque. Do outro lado, não houve cumprimento caloroso, apenas a atenção imediata de alguém habituado a emergências. Marina manteve os olhos em Helena enquanto falava. Ative o vidro azul. Agora. Prioridade máxima. Inclua proteção de menor, bloqueio preventivo e notificação aos 3 pontos. A sala não entendeu as palavras, mas entendeu o efeito delas. A voz de Marina não pertencia à nora discreta que aceitava insultos em jantares de domingo. Era a voz de uma profissional acostumada a abrir portas trancadas por gente poderosa e a retirar segredos de cofres que pareciam invencíveis. Confirmo em 10 minutos, disse Raul, audível apenas como um murmúrio grave. Marina encerrou a ligação e guardou o aparelho. Helena riu novamente, mas dessa vez o som saiu um pouco mais alto do que o necessário. Como fazem as pessoas que tentam convencer a si mesmas de que nada mudou? Vidro azul, que teatralidade barata. Você realmente pensa que nomes misteriosos assustam alguém nesta casa? Marina ergueu Lia no colo, sentindo o corpo da filha ainda tenso contra o seu. Não preciso assustar você, Helena. Preciso apenas impedir que continue acreditando que ninguém pode alcançá-la. As primeiras reações foram pequenas. Uma tia pigarreou. O mordomo abaixou-se para recolher os cacos, mas parou ao ver Marina olhar para o chão. Deixe tudo como está, ela ordenou, sem elevar a voz. Os cacos também fazem parte do que aconteceu. O homem obedeceu de imediato, surpreendido consigo mesmo. Helena percebeu a obediência e apertou os lábios. Durante 40 anos, bastava ela mover um dedo para que a mansão inteira se curvasse. Naquele instante, pela primeira vez, uma ordem atravessara sua sala sem pedir licença à dona da casa, e fora cumprida. Marina levou Lia até uma poltrona distante dos cacos e sentou-se com a menina no colo. Respire comigo, disse, guiando o ritmo devagar. Lia tentou acompanhar, soluçando menos a cada inspiração. Helena observou a cena com impaciência. Para ela, afeto em público sempre parecera uma forma de fraqueza, algo que diminuía a autoridade dos adultos. O que não compreendia era que Marina não estava apenas consolando a filha. Estava registrando mentalmente cada detalhe, a posição dos móveis, os presentes na sala, a frase exata usada por Helena, a marca na pele de Lia, o relógio antigo marcando 17h42. Quando o primeiro telefone tocou, Helena não se mexeu. Era o aparelho fixo da sala, raramente usado, reservado para chamadas formais de médicos, advogados e membros antigos da família. O mordomo atendeu com hesitação, ouviu por poucos segundos e empalideceu. Dona Helena, é do escritório do Dr. Augusto. Ele pede que a senhora retorne imediatamente. Diz que é urgente. Helena fez um gesto irritado. Depois. O mordomo engoliu em seco. Ele insistiu, senhora. Disse que não pode mais representá-la em nenhuma decisão referente à Fundação Vasconcelos, sem revisão documental. A sala se moveu em silêncio, como um animal despertando. Helena levantou-se devagar. Que bobagem é essa? Antes que alguém respondesse, seu celular vibrou sobre a mesa. Depois vibrou de novo, e de novo. Ela pegou o aparelho com a arrogância intacta, mas Marina viu o instante exato em que a pele sob a maquiagem perdeu cor. 3 mensagens surgiram em sequência, uma do banco privado, informando restrição temporária de movimentações ligadas à fundação, outra de um conselheiro da empresa, pedindo explicações sobre documentos enviados ao Comitê de Integridade. A terceira, mais curta, vinha de Augusto, o advogado que por décadas limpara os rastros da família. Helena, não fale com ninguém sem defesa criminal independente. A velha senhora leu a mensagem 2 vezes, como se as palavras pudessem mudar por insistência. O que você fez? Perguntou, e dessa vez o tom não trazia deboche, apenas uma lâmina de surpresa. Marina ajustou Lia no colo e respondeu com calma. Eu não fiz hoje o que você teme. Hoje eu apenas autorizei que certas pessoas parassem de esperar. Helena estreitou os olhos. O nome Fundação Vasconcelos pairou entre elas como uma porta entreaberta para um porão escuro. As tias no sofá já não fingiam indiferença. Uma delas,
Segurava o terço com força demais. A outra observava a sobrinha por casamento como se descobrisse uma desconhecida. Você está blefando, disse Helena. Mas a frase saiu frágil. Uma advogadinha de contratos não move banco, conselho e escritório em 10 minutos. Marina sorriu sem alegria. É exatamente esse o seu erro. Você nunca perguntou que tipo de advogada eu era. Preferiu acreditar na versão que deixava você confortável. O telefone fixo tocou outra vez. O mordomo, ainda parado ao lado do aparador, não ousou atender sem permissão. Helena caminhou até ele e arrancou o aparelho da base. Ouviu em silêncio. Marina não precisava escutar para compreender. Bastava acompanhar a queda gradual da expressão da sogra, da irritação ao medo, do medo ao cálculo desesperado. Não assine nada, Helena disse ao telefone, a voz mais baixa. Não entregue nenhum documento. Eu resolvo. Desligou com tanta força que o aparelho quase caiu. Em seguida virou-se para Marina. Você não sabe onde está se metendo. Há coisas maiores do que essa sua indignação de mãe. Há negócios, compromissos, famílias inteiras dependendo de decisões minhas. Marina olhou para a marca na bochecha de Lia e depois para Helena. Foi isso que você pensou antes de bater nela? Que havia coisas maiores do que uma criança? A pergunta não buscava resposta. Ainda assim, ela arrancou da sala um desconforto que nenhuma fortuna conseguia disfarçar. Helena avançou 2 passos, recuperando uma parte da antiga postura. Você vai parar isso agora. Vai ligar para esse Raul, seja lá quem for, e dizer que houve um mal-entendido. Eu posso aceitar uma desculpa discreta. Posso até permitir que vocês continuem frequentando esta casa depois de hoje. Marina soltou uma respiração lenta. Permitir. A palavra pareceu quase curiosa em sua boca. Você ainda pensa que está distribuindo permissões. Helena ergueu o dedo, o mesmo gesto que usara tantas vezes para interromper empregados, netos e noras. Não me desafie dentro da minha própria casa. Marina levantou-se com Lia nos braços. Sua casa acabou de ficar pequena demais para esconder você. O terceiro sinal veio de fora. 2 carros pretos pararam diante da entrada principal, visíveis pelas janelas. Não tinham sirenes, não tinham espetáculo, e talvez por isso parecessem mais graves. Homens e mulheres de terno desceram com pastas e crachás discretos. Ao lado deles, uma assistente social conhecida de Marina, doutora Celina Arantes, caminhava com expressão profissional e olhar atento. Helena reconheceu pelo menos um dos homens, um auditor independente, que ela tentara afastar meses antes de uma revisão interna. O reconhecimento atravessou seu rosto como uma fissura. Você trouxe estranhos para a minha porta? Perguntou, quase sem voz. Trouxe testemunhas para onde antes só havia silêncio, respondeu Marina. Lia apertou o pescoço da mãe, escondendo o rosto. Marina acariciou seus cabelos e sussurrou que tudo ficaria bem, embora soubesse que bem não significava fácil. A porta foi aberta pelo mordomo sem que Helena autorizasse. Esse pequeno gesto pareceu feri-la mais do que a chegada dos visitantes. A autoridade doméstica, alimentada por anos de medo, começava a se dissolver em atos simples. Um empregado que abria a porta para a lei. Uma nora que não pedia licença. Uma criança que já não estava sozinha diante da crueldade. Celina entrou primeiro e cumprimentou Marina com um aceno sóbrio. Não houve abraço, não houve intimidade exibida, apenas reconhecimento. A menor está segura? Perguntou. Marina assentiu. Assustada, com marca visível no rosto. Há testemunhas presentes e objetos quebrados no local. Celina aproximou-se de Lia com cuidado, sem invadir seu espaço. Oi, querida. Eu sou Celina. Vou ficar aqui para garantir que ninguém machuque você de novo. Lia olhou para a mulher e depois para Marina, buscando permissão para confiar. Marina assentiu. Helena soltou um riso nervoso. Isso é ridículo. Foi uma correção familiar, não um crime de Estado. Um dos auditores abriu a pasta e dirigiu-se a Helena com formalidade. Senhora Vasconcelos, recebemos documentação referente a movimentações irregulares envolvendo a fundação e empresas relacionadas ao grupo. O Comitê de Integridade determinou preservação imediata de arquivos, bloqueio de acessos administrativos e comunicação aos órgãos competentes. Helena pareceu não ouvir a parte final. Seus olhos estavam fixos em Marina, cheios de uma pergunta que seu orgulho se recusava a formular.
Como? Como aquela mulher, que ela chamara de simples, tolerável, conveniente para André, havia construído uma rede capaz de chegar ao coração de seu império em 10 minutos. Marina conhecia a pergunta. Durante anos, ouvira variações dela em corredores elegantes. Como uma moça sem sobrenome antigo entrara nas melhores faculdades. Como uma advogada jovem detectara fraudes que diretores experientes fingiam não ver. Como uma esposa silenciosa suportara tantas humilhações sem revidar. A resposta sempre fora a mesma. Ela não confundia silêncio com rendição. Enquanto Helena colecionava alianças movidas por medo, Marina colecionava provas, pessoas honestas e momentos certos. Ainda assim, naquela sala, o ponto central não era dinheiro, fraude ou poder. Era Lia, com a bochecha marcada, aprendendo que amor verdadeiro não pede permissão para protegê-la. Helena tentou sorrir para os presentes, ensaiando a máscara social que tantas vezes a salvara. Meus senhores, tudo isso é um exagero provocado por uma cena doméstica. Minha nora é emotiva, como podem ver. Ela sempre teve dificuldade em compreender a disciplina de famílias tradicionais. Celina não desviou o olhar de Lia. O auditor permaneceu imóvel. As tias, percebendo que o vento mudara, não disseram uma palavra em defesa da matriarca. Marina deu um passo à frente. Repita, Helena. Diga, diante da assistente social, que bater em uma criança de 6 anos, porque ela quebrou um copo, é disciplina tradicional. O convite caiu como uma pedra sobre o tapete persa. Helena abriu a boca, mas não respondeu. Pela primeira vez, compreendeu que certas frases só funcionavam quando ditas entre cúmplices. Diante de pessoas que não dependiam de seu dinheiro, sua lógica perdia o verniz e revelava o osso. O celular vibrou novamente. Ela olhou. Desta vez, era André. Marina viu o nome do marido surgir na tela da sogra antes que Helena atendesse. A voz dele, mesmo abafada, carregava pânico. Mãe, o que está acontecendo? O conselho recebeu arquivos. O banco ligou. Disseram que Marina autorizou uma ação. O que você fez? Helena fechou os olhos por um segundo, ferida não pela pergunta, mas pelo sujeito dela. Venha para casa agora, ordenou Helena, tentando recuperar o comando pela maternidade. Sua esposa enlouqueceu e está atacando sua família. Marina não se moveu, mas Lia levantou a cabeça, ao ouvir a palavra enlouqueceu. Aquilo decidiu algo dentro de Marina com a mesma clareza de uma sentença. Ela estendeu a mão. Coloque no viva voz. Helena recuou. Jamais. Marina manteve a palma aberta. Coloque no viva voz. Ou o próximo relatório incluirá tentativa de manipulação de testemunha e exposição emocional da menor. O auditor baixou os olhos para seus papéis, mas não escondeu que registrara a frase. Helena obedeceu tremendo de raiva. André, disse Marina, quando a voz do marido preencheu a sala. Sua mãe bateu em Lia e chamou isso de lição. A marca no rosto dela. Há testemunhas. Eu acionei os protocolos que já estavam preparados para a fundação e pedi proteção formal para nossa filha. Do outro lado, houve silêncio. Marina conhecia aquele silêncio. Era o abismo onde André sempre caía, quando precisava escolher entre a mulher que lhe dera vida e a mulher que construíra vida ao lado dele. Helena aproveitou a pausa. Ela está manipulando você, meu filho. Marina sempre quis controlar o que é nosso. Lia apertou a mão da mãe, e esse gesto pequeno atravessou o telefone como uma verdade sem palavras. A voz de André voltou diferente, menos segura, mais humana. Lia está ouvindo? Marina respondeu que sim. Ele respirou fundo. Filha, é o papai. Eu vou até você. Ninguém tinha o direito de fazer isso. Helena empalideceu de novo, mas agora por outro tipo de perda. A obediência do filho, seu último território incontestado, vacilava diante de uma menina ferida. André, cuidado com o que diz. Ela sussurrou, esquecendo o viva voz. Você não entende o que essa mulher está provocando. Marina olhou para a sogra sem triunfo. Ele começa a entender. É diferente. A frase acertou Helena, onde documentos não alcançavam. A matriarca sentiu o chão simbólico da sala deslocar-se, os retratos de antepassados nas paredes, os móveis importados, as taças raras, tudo que sempre parecera confirmar sua superioridade, agora se convertia em cenário de humilhação. Ela olhou para os auditores.
para Celina, para as cunhadas caladas, para Marina e finalmente para Lia. Tentou encontrar na criança o medo de antes, mas encontrou apenas cansaço e a segurança do colo materno. A visão a irritou e a assustou. Helena sempre acreditara que o medo, uma vez plantado, criava raízes eternas. Não sabia o que fazer diante de alguém que arrancava essas raízes com cuidado e firmeza. Marina, disse ela enfim, num tom que buscava intimidade sem merecer. Vamos conversar em particular. Você é mãe. Eu também sou. Mulheres às vezes exageram quando protegem os seus. Eu admito que talvez tenha sido dura, mas você não precisa destruir uma família inteira por causa de um momento. Marina fitou a sogra por alguns segundos. Na juventude, teria confundido aquele tom com arrependimento. A experiência lhe ensinara a diferença entre remorso e medo das consequências. Você não está pedindo perdão a Lia. Está pedindo que eu interrompa o que ameaça você. Helena engoliu em seco. E se eu pedir perdão? Lia ouviu a pergunta e se encolheu. Marina percebeu e sentiu a resposta formar-se antes da raiva. Perdão não é moeda para comprar impunidade. Você pode pedir quando entender o que fez, não quando descobrir o preço. Helena levou a mão ao peito, ofendida como se a moralidade fosse uma insolência de classe baixa. Você fala comigo como se eu fosse uma criminosa. Marina não desviou o olhar. Hoje, eu falo com você como mãe. Amanhã, outras pessoas falarão com você como investigada. A sala ficou tão silenciosa que o som distante de um portão abrindo pareceu um trovão. Talvez fosse André chegando. Talvez fosse apenas o futuro entrando sem convite. Helena cambaleou até a poltrona principal e sentou-se, não por elegância, mas porque as pernas já não sustentavam a imagem que ela tentava preservar. O celular escorregou de sua mão para o tapete. As lágrimas vieram primeiro como brilho nos olhos, depois como linhas finas descendo pela maquiagem perfeita. Ninguém na família Vasconcelos lembrava de tê-la visto chorar. Era uma cena tão improvável que as tias se entreolharam com espanto quase infantil, mas Marina não sentiu prazer. O choro de Helena não apagava o de Lia. Apenas mostrava que a dor, quando finalmente alcançava os poderosos, costumava receber outro nome. Por favor, murmurou Helena, agora sem plateia imaginária, sem colar de pérolas capaz de protegê-la. Marina, por favor. Eu peço desculpas. Eu não queria que chegasse a isso. Marina aproximou-se o suficiente para que Helena a ouvisse, sem que Lia precisasse ouvir tudo. Chegou a isso no instante em que sua mão tocou o rosto da minha filha e você riu. O resto é apenas consequência. Helena chorou mais, cobrindo o rosto com as mãos. A mulher que havia governado aquela casa pelo medo, agora implorava diante da nora que subestimara. E cada soluço parecia devolver à sala um pouco do ar que ela roubara por anos. André entrou pouco depois, pálido, gravata solta, olhos correndo pela sala até encontrar Lia. A menina hesitou por um segundo antes de estender os braços. Ele atravessou o espaço sem olhar para a mãe e abraçou a filha com cuidado, como se temesse quebrar algo que já havia sido ferido demais. Marina observou em silêncio, avaliando não apenas o gesto, mas a escolha contida nele. André levantou os olhos para ela, cheio de culpa e perguntas. Marina não o absolveu com um sorriso. Também não o condenou com uma palavra. Havia caminhos que ele teria de percorrer sem que ela o carregasse. Helena viu o filho ajoelhado diante da neta e pareceu envelhecer muitos anos em poucos segundos. André, chamou, mas ele não respondeu de imediato. Beijou a testa de Lia, viu a marca em sua bochecha e fechou os punhos. Quando finalmente olhou para a mãe, havia tristeza onde antes existia obediência. A senhora bateu na minha filha. Helena tentou erguer-se. Eu perdi a cabeça. Marina pensou que a frase era antiga, usada por todos que queriam tratar escolha como acidente. André balançou a cabeça. Não, a senhora sempre teve controle demais. Hoje apenas achou que ninguém teria coragem de dizer basta. Essa frase quebrou Helena mais do que qualquer bloqueio bancário. Ela baixou o rosto e não respondeu. Celina informou, com voz serena, que faria o relatório preliminar e acompanharia a família nas medidas de proteção necessárias. O auditor pediu preservação integral da sala até a chegada da equipe jurídica designada pelo conselho. Marina assentiu para ambos, mas manteve o foco em Lia. A menina,
ainda abraçada ao pai, olhava para a mãe como se tentasse compreender o tamanho da força que acabara de testemunhar. Marina se abaixou diante dela e sorriu com ternura. Você não fez nada errado, meu amor. Eu quebrei o copo, Lia sussurrou. Copos quebram, disse Marina. Crianças não devem ser quebradas por causa deles. André fechou os olhos, atingido pela simplicidade da frase. Helena chorou em silêncio na poltrona, e ninguém correu para consolá-la. Pela primeira vez, a dor de uma criança ocupava o centro da sala, maior que a reputação da família, maior que as alianças do conselho, maior que o medo de escândalos. Marina sabia que a noite ainda traria ligações, ameaças disfarçadas, pedidos de cautela e tentativas de negociação. Sabia que Helena não cairia sem arrastar móveis, nomes e memórias. Mesmo assim, algo essencial havia mudado. A mansão Vasconcelos continuava de pé, com suas colunas brancas e seus lustres importados, mas já não parecia invencível. Marina pegou sua pasta, segurou a mão de Lia e esperou André levantar. Quando caminhou em direção à porta, Helena ergueu o rosto molhado. Você vai mesmo sair daqui assim? Marina parou, mas não se virou de imediato. Pensou em todas as vezes que engolira insultos para preservar a paz, em todas as vezes que confundiram sua prudência com fraqueza. Então olhou por cima do ombro. Não, Helena. Eu estou saindo daqui como deveria ter saído muito antes. Lá fora, o ar da noite começava a esfriar. Lia caminhava entre os pais, ainda assustada, mas segura entre duas mãos que finalmente pareciam apontar para a mesma direção. Atrás deles, a casa permanecia iluminada demais, como um palco depois do fim da peça, revelando poeira onde antes só havia brilho. Marina não sabia se André teria coragem de enfrentar tudo que viria. Não sabia se Helena aprenderia algo além do medo, mas sabia que sua filha dormiria longe daquela sala e que o primeiro golpe contra a impunidade já havia sido dado sem gritos, sem vingança cega, apenas com a precisão de quem entende que justiça começa quando alguém decide não se calar mais. O carro deixou a mansão Vasconcelos sem pressa, porque Marina sabia que fugas rápidas costumavam parecer culpa aos olhos de quem observava de longe. André dirigia com as mãos rígidas no volante. Lia dormia no banco traseiro depois de chorar até o corpo se render, e a cidade de São Paulo deslizava pelas janelas como um rio de luzes indiferentes. Nenhum dos adultos falava. Havia silêncio demais entre eles, mas Marina preferia aquele silêncio à falsa paz que durante anos havia sustentado almoços, aniversários e humilhações educadas. André olhou pelo retrovisor pela 10ª vez, buscando o rosto da filha adormecida. A marca em sua bochecha parecia menor sob a sombra do carro, mas a culpa dele a aumentava por dentro. Ele queria dizer que não sabia, que jamais permitiria, que a mãe passara dos limites. As frases, porém, morriam antes de chegar à boca, porque todas carregavam a mesma falha. Ele sabia de outras crueldades, talvez não físicas, talvez não tão visíveis, mas sabia o bastante para ter percebido que a casa de Helena sempre exigira obediência em troca de pertencimento. Marina manteve os olhos na avenida. A calma dela não era distância, era contenção. Dentro do peito havia uma fúria antiga, disciplinada por anos de tribunais, corredores de delegacias especializadas e salas de negociação onde homens poderosos sorriam antes de mentir. Ela não podia desabar agora. Lia precisava de chão, não de tempestade. André precisava escolher, não ser arrastado. Helena precisava entender que pela primeira vez sua versão dos fatos não seria a primeira nem a última a circular. Marina respirou fundo e tocou a pasta sobre os joelhos. Para onde vamos? André perguntou enfim, a voz rouca. Marina não olhou para ele. Para o apartamento da Vila Mariana. Celina vai nos encontrar amanhã cedo. Hoje Lia precisa dormir, tomar um banho tranquilo e saber que ninguém vai obrigá-la a pedir desculpas por ter sido ferida. André assentiu, envergonhado por sentir alívio diante de uma decisão que deveria ter tomado com naturalidade. O apartamento era de Marina antes do casamento, mantido em seu nome, apesar das sugestões insistentes de Helena para vendê-lo. Na época, André chamara aquilo de apego. Agora compreendia que era abrigo. O celular dele começou a tocar antes que atravessassem o túnel. O nome de Helena iluminou a tela como uma acusação. André hesitou.
Marina percebeu, mas não pediu que ele atendesse nem que recusasse. Essa era a primeira prova real da noite, pequena e imensa ao mesmo tempo. Ele deixou tocar até cair. Segundos depois, uma mensagem apareceu, depois outra, depois uma sequência tão rápida que o aparelho vibrou sobre o painel como um inseto preso. André leu apenas a primeira linha e empalideceu. Sua mãe dizia que Marina destruiria todos se ele não voltasse imediatamente. Ela está com medo, disse André, mais para si do que para a esposa. Marina respondeu sem dureza, mas sem suavizar a verdade. Ela está com medo de perder controle, não de ter machucado Lia. A frase ficou no carro entre os três, embora Lia dormisse e não pudesse ouvi-la. André fechou os olhos por um instante, lembrando a infância, os castigos silenciosos, as notas perfeitas exigidas como tributo, o amor materno oferecido como prêmio e retirado como punição. Nunca chamara aquilo de violência. Na família Vasconcelos, certas palavras eram proibidas porque iluminavam corredores escuros demais. Quando chegaram ao prédio, o porteiro reconheceu Marina e abriu o portão com um cuidado respeitoso que contrastava com a reverência temerosa da mansão. O apartamento ficava no 10º andar, simples para os padrões de André, mas quente, cheio de livros, plantas e fotografias sem molduras caras. Lia acordou no colo do pai ao sentir o elevador parar. Por um segundo, olhou ao redor confusa, depois viu a manta amarela no sofá e sorriu de leve. Era uma manta antiga, do tempo em que Marina estudava madrugada adentro, e tinha cheiro de casa verdadeira. Marina preparou água morna, separou um pijama macio e acompanhou Lia até o banheiro. André ficou sozinho na sala, ouvindo a voz baixa da esposa através da porta entreaberta. Não conseguia distinguir todas as palavras, mas reconhecia o tom, paciente, firme, cheio de uma ternura que não pedia testemunhas. Seu celular voltou a vibrar. Desta vez era Augusto, o advogado da família. André atendeu, cansado demais para fugir. A voz do homem veio tensa, sem a velha segurança protocolar. André, sua mãe precisa parar de ligar para conselheiros. Há material sério circulando, muito sério. O que existe nesse material? André perguntou. Do outro lado, Augusto demorou meio segundo a mais do que deveria. Contratos, repasses, assinaturas, atas internas. Não posso detalhar por telefone. O problema é que Marina parece saber mais do que todos imaginavam. André olhou para a porta do banheiro, onde Lia ria baixinho porque Marina provavelmente fazia espuma no cabelo dela. Saber mais. A frase soou absurda e reveladora. Não era que Marina tivesse se tornado outra pessoa naquela noite. Era ele quem passara anos sem enxergar quem dormia ao seu lado. Depois de colocar Lia na cama, Marina voltou à sala e encontrou André ainda com o telefone na mão. Ela percebeu a expressão dele antes mesmo de ouvir a pergunta. Você já vinha investigando minha família? Havia dor na voz dele, mas também algo que poderia se transformar em acusação se alimentado pelo medo. Marina sentou-se diante dele, deixando uma distância honesta entre os dois. Eu vinha protegendo minha filha e a mim mesma de uma família que nunca aceitou limites. A investigação formal não começou por causa de hoje. Hoje apenas retirou o último motivo para esperar. André passou a mão pelo rosto. Você deveria ter me contado. Marina sustentou o olhar dele. Quantas vezes você me pediu para relevar sua mãe? Quantas vezes disse que ela era difícil, mas não má? Quantas vezes achou que minha prudência era orgulho ferido? Ele não respondeu. A ausência de resposta era a memória falando. Marina não queria humilhá-lo, mas precisava impedir que a culpa dele se escondesse atrás da surpresa. Eu te amei sem exigir que rompesse com sua mãe, mas eu nunca prometi entregar nossa filha à cegueira que você chamava de família. Ele levantou-se e caminhou até a janela. Lá embaixo, a cidade continuava viva, buzinas distantes, janelas acesas, pessoas anônimas carregando dores sem sobrenome. André cresceu acreditando que o nome Vasconcelos era uma armadura. Naquela noite, começava a aparecer uma prisão dourada. Quando você fala de vidro azul, do que está falando? Marina abriu a pasta, retirou uma cópia impressa sem entregar tudo a ele. Era um gesto calculado. Confiança não voltaria inteira em uma noite. É o nome do arquivo que reuni quando percebi que a fundação da sua mãe era usada para esconder dinheiro e favores.
A palavra fundação fez André se virar. A Fundação Vasconcelos aparecia em revistas elegantes, patrocinava escolas, distribuía cestas em campanhas de inverno e oferecia bolsas de estudo com fotógrafos presentes. Helena a chamava de sua obra de alma. Marina vira outra coisa por trás da vitrine. Empresas recém-criadas recebiam pagamentos por serviços inexistentes. Obras sociais eram anunciadas, mas nunca concluídas. Fornecedores ligados a vereadores e diretores públicos ganhavam contratos sem concorrência. Eu não acusei sem prova, disse Marina. Passei anos separando boato de documento, ressentimento de fato, aparência de crime. André pegou a primeira folha com dedos inseguros. Reconheceu assinaturas, datas, nomes de empresas que ouvira em jantares. Sentiu náusea ao perceber que sua ignorância talvez fosse menos inocente do que gostaria. Por que esperou? Marina fechou a pasta. Porque uma denúncia sem proteção suficiente teria virado uma guerra contra mim, e eu precisava garantir que Lia não fosse usada como arma. Porque havia funcionários honestos, que poderiam perder tudo. Porque sua mãe não age sozinha. E porque eu ainda esperava que algum limite humano existisse dentro daquela casa. A última frase foi dita quase sem tristeza, como quem enterra uma esperança velha. No quarto, Lia chamou pela mãe. Marina levantou-se imediatamente, mas André pediu com o olhar que pudesse ir. Ela hesitou, depois assentiu. Ele entrou no quarto devagar. A menina estava sentada na cama, abraçada ao coelho de pano. Você vai deixar a vovó brigar comigo de novo? Perguntou. E André sentiu a pergunta atravessá-lo com mais força do que qualquer documento. Ajoelhou-se ao lado da cama, procurando palavras que não fossem promessas vazias. Não, filha, eu errei por não ver muitas coisas antes, mas não vou deixar ninguém machucar você de novo. Lia estudou o rosto dele com seriedade infantil. A mamãe ficou muito forte. André sorriu com dor. Sua mãe sempre foi forte. Eu é que demorei para entender. A menina pareceu considerar aquilo. Depois deitou-se novamente. André puxou a coberta até seus ombros e ficou ali até a respiração dela se tornar regular. Na sala, Marina ouvia tudo sem se aproximar. A confissão do marido não resolvia os anos de omissão, mas abria uma fenda por onde alguma verdade poderia entrar. Ela não precisava de perfeição naquela noite. Precisava de responsabilidade. Enquanto a madrugada avançava, Helena transformava medo em ataque. Na mansão, cercada por 2 assessores fiéis e uma taça de conhaque intocada, ela ditava mensagens como quem comandava tropas. Marina seria descrita como instável, ambiciosa, ressentida por não ter sido aceita. A cena com Lia seria reduzida a uma correção exagerada por uma avó preocupada. O comitê de integridade seria pressionado por acionistas antigos. André seria chamado de fraco, enfeitiçado pela esposa. Helena chorava quando estava sozinha, mas diante dos assessores, sua voz já recuperava o aço. Ela não sabia pedir perdão sem planejar vingança. O primeiro texto circulou pouco depois das 6 da manhã em grupos internos do Grupo Vasconcelos. Não mencionava nomes completos, mas todos entenderam. Falava de uma crise familiar explorada por interesses externos e de ataques injustos contra uma benfeitora respeitada. Às 6h20, uma colunista social recebeu a mesma versão, embrulhada em preocupação moral. Às 6h40, um diretor financeiro enviou a Marina uma captura da mensagem, acompanhado de apenas 3 palavras. Ela começou cedo. Marina leu enquanto preparava café. Não demonstrou surpresa. Havia previsto a rota exata, inclusive a escolha da colunista. Raul chegou ao apartamento às 7, trazendo pães, relatórios e olheiras. Era um homem magro, de barba grisalha, discreto como uma sombra treinada para não chamar atenção. Cumprimentou André com educação neutra, sem hostilidade, mas também sem deferência ao sobrenome. Para Marina, entregou uma pasta menor. Ela acionou comunicação informal. 2 conselheiros e um jornalista amigo do senador Lobo. O banco manteve a restrição. Augusto está tentando se afastar sem parecer abandono. Marina folheou as páginas com rapidez. André observava os dois e sentia a estranha vergonha de estar atrasado na própria vida. E Lia? Raul perguntou, suavizando a voz. Dormiu. Está assustada, mas segura.
respondeu Marina. O investigador assentiu, e por um instante André percebeu que aquela rede não era feita apenas de estratégia. Havia lealdade verdadeira ali, construída não por dinheiro, mas por confiança. Marina apontou para uma página. Helena vai tentar me pintar como mãe desequilibrada antes do meio-dia. Precisamos protocolar o relatório de Celina, preservar a gravação da portaria e recolher depoimentos das pessoas presentes antes que sejam compradas. Raul sorriu sem alegria. Já iniciei. A tia Beatriz quer falar. Parece cansada de ser cúmplice por silêncio. André ergueu a cabeça. Tia Beatriz? Marina o encarou. Ela estava na sala. Viu tudo. Ele sentiu uma pontada de humilhação. Até sua tia, que sempre parecera uma sombra de Helena, talvez tivesse mais coragem do que ele. Eu também vou depor, disse. Marina não respondeu imediatamente. Raul desviou os olhos para os papéis, fingindo discrição. Você entende o que isso significa? Perguntou ela. Significa contrariar sua mãe publicamente. Talvez perder posição no grupo, talvez descobrir que parte da sua vida foi sustentada por mentiras. André respirou fundo. Significa que minha filha não vai achar que eu fiquei neutro. A frase não curou Marina, mas tocou algo nela. Ela viu o homem com quem se casara por trás do herdeiro domesticado, viu o rapaz que um dia a admirara sem medo, antes de Helena transformar cada gesto de autonomia em traição familiar. Ainda assim, Marina não se permitiu amolecer cedo demais. A justiça exigia mais do que emoção no calor da culpa. Então comece contando a verdade inteira, não apenas o que viu ontem. Conte como sua mãe tratava Lia quando eu não estava. Conte o que você minimizou. Sem isso, qualquer depoimento seu será apenas uma tentativa de parecer melhor. André abaixou os olhos. Doeu, porque era justo. Eu conto. Raul fez uma anotação. Naquele momento, Lia apareceu no corredor, de pijama, cabelos despenteados, coelho de pano preso ao peito. A sala inteira mudou de tom. Marina abriu os braços e a menina veio até ela. Tem escola hoje? Perguntou Lia. Marina beijou seus cabelos. Hoje não. Hoje vamos cuidar de algumas coisas e talvez fazer panquecas. Lia olhou para Raul, reconhecendo-o de visitas antigas. Você é o amigo que resolve problemas? Raul sorriu pela primeira vez. Sou o amigo que ajuda sua mãe a organizar problemas até eles ficarem com medo. Lia riu baixinho, e esse som delicado pareceu um ato de resistência contra a noite anterior. André quase chorou, mas conteve as lágrimas. Não queria que a filha carregasse também a tristeza dele. Marina preparou a massa das panquecas, enquanto Raul continuava atualizando as medidas. A cena tinha uma estranheza íntima. Documentos sobre corrupção dividiam espaço com farinha, leite e mel. A vida real raramente separava batalhas de café da manhã. Marina sabia disso desde menina, quando estudava para provas, enquanto a mãe calculava se o dinheiro daria para o gás. Força, para ela, nunca fora pose, era continuidade. A infância de Marina não tinha salões de mármore, mas tinha uma mesa de fórmica azul, onde sua mãe, Elisa, costurava até tarde para pagar livros usados. O pai morrera cedo, deixando dívidas e uma reputação injustamente manchada por um ex-patrão que o acusara de desvio para esconder a própria fraude. Marina tinha 12 anos quando entendeu que a verdade sem prova podia ser esmagada por quem possuía a voz mais alta. Desde então, decidiu aprender a língua dos documentos, das assinaturas, dos prazos e das contradições. Não por ambição vazia, mas para que ninguém amado seu fosse destruído por uma mentira bem vestida. Foi essa menina que Helena nunca enxergou. A matriarca viu apenas a moça bonita sem sobrenome útil, a bolsista que entrou em direito com notas impecáveis, a advogada que preferia vestidos simples em festas familiares e observava mais do que falava. Quando Marina se casou com André, Helena tentou medir seu valor pelo que poderia controlar, ofereceu joias, sugeriu cursos de etiqueta, corrigiu sua pronúncia de nomes franceses, mesmo quando Marina pronunciava corretamente. Cada gesto vinha embrulhado em gentileza venenosa. Marina sorria, agradecia quando convinha e guardava o mapa emocional daquela mulher como quem estuda um terreno minado. Às 9h15, a colunista publicou uma nota insinuando que uma jovem advogada
havia provocado uma crise numa família tradicional após ser contrariada na educação da filha. Às 9h20, Marina enviou por meio de Raul uma resposta formal, curta e devastadora, informando que qualquer tentativa de expor uma menor ou distorcer a agressão física seria tratada como revitimização e obstrução. Às 9h30, a nota desapareceu. André observou o movimento com assombro. Helena sempre vencera porque atacava primeiro. Marina não atacava primeiro. Ela deixava o adversário escolher o erro e fechava a porta logo depois. Perto do meio-dia, Helena ligou para André novamente. Desta vez ele atendeu na frente de Marina, sem viva voz, mas sem esconder. Ouviu por alguns segundos e interrompeu. Mãe, eu vou depor sobre o que aconteceu. O grito do outro lado foi tão alto que Marina escutou a palavra ingrato atravessar a sala. André fechou os olhos, absorvendo o golpe antigo. Não. Ingratidão seria ensinar minha filha que o amor dela por mim depende de aceitar violência. Helena mudou de tom, chorou, falou de solidão, de traição, de tudo que sacrificara por ele. Era uma música conhecida, mas agora desafinava. Quando ele desligou, tremia. Marina se aproximou, não para abraçá-lo de imediato, mas para colocar um copo de água em sua mão. Ela vai piorar antes de parar, disse. André assentiu. Eu sei. Mas não sabia por completo. Nenhum deles sabia. Na mansão, Helena acabara de ordenar que seus assessores encontrassem qualquer fraqueza na vida de Marina. Qualquer processo antigo, qualquer fotografia, qualquer dívida de parente distante que pudesse ser transformada em mancha. A matriarca acreditava que todo mundo possuía um preço ou uma vergonha. Sua tragédia era não compreender que Marina já havia feito as pazes com a própria história. No fim da tarde, Celina enviou o relatório preliminar e a marca no rosto de Lia foi documentada com cuidado, sem transformar a criança em espetáculo. Beatriz aceitou depor, o mordomo também, embora com medo. 2 funcionários da fundação pediram proteção para entregar documentos. A rede de Helena, pressionada pela luz, começava a revelar rachaduras. Marina leu cada atualização com a mesma expressão concentrada. André, sentado perto da filha enquanto ela desenhava uma casa sem grades, percebeu que a guerra não seria resolvida em 10 minutos. Os 10 minutos apenas haviam derrubado a primeira máscara. À noite, Marina ficou sozinha na cozinha por alguns instantes. A cidade brilhava além da janela, e o reflexo dela no vidro parecia dividir 2 mulheres. Uma era a mãe cansada, com medo de que a filha sonhasse com a mão da avó. A outra era a estrategista que sabia exatamente onde pressionar para que uma estrutura apodrecida cedesse sem soterrar inocentes. Ela aceitou ambas. Não havia contradição entre ternura e firmeza. O erro de Helena, o erro de tantos, fora acreditar que uma mulher amorosa seria incapaz de ser perigosa quando o amor exigisse coragem. Antes de dormir, Lia pediu que a mãe ficasse ao seu lado. Marina deitou-se na beirada da cama e André ficou à porta, sem invadir aquele espaço. A vovó vai ficar com raiva para sempre? Perguntou a menina. Marina acariciou seu rosto, evitando a marca que começava a escurecer. Talvez ela fique com raiva por um tempo, mas a raiva dela não manda mais na nossa casa. Lia pensou nisso com os olhos pesados. E se ela pedir desculpa? Marina respondeu com cuidado. A gente escuta. Mas desculpa verdadeira vem com mudança, não só com medo. Quando Lia adormeceu, Marina saiu do quarto e encontrou André esperando no corredor. Ele parecia menor sem a armadura do sobrenome, mas talvez mais inteiro. Eu não sei se você vai conseguir me perdoar, disse ele. Marina sentiu a fadiga do dia pesar nos ombros. Também não sei. Perdão não é botão, André, mas verdade pode ser começo. Ele assentiu, aceitando a ausência de garantia. Atrás deles, a filha dormia protegida. À frente, Helena preparava outra ofensiva. Marina apagou a luz do corredor, sabendo que no dia seguinte deixaria de ser apenas nora desobediente. Seria a mulher que puxaria o fio escondido da família Vasconcelos. A manhã seguinte começou com uma chuva fina sobre São Paulo, dessas que não lavam a cidade, apenas tornam suas fachadas mais pesadas. Marina acordou antes de Lia, antes de André, antes mesmo que o primeiro relatório de Raul chegasse ao celular.
Ficou alguns minutos sentada na beira da cama, observando a filha dormir com o coelho de pano sob o braço, a bochecha ainda marcada por uma sombra arroxeada. A dor que sentiu não era apenas raiva, era uma lucidez feroz, quase fria, dizendo que proteger uma criança exigia mais que afastá-la da mão que a ferira. Raul enviou os primeiros arquivos às 7h12. Marina leu tudo na cozinha, enquanto a água do café começava a ferver. Havia novas planilhas de repasses da Fundação Vasconcelos. 3 contratos de reforma em centros comunitários que nunca tinham recebido obra alguma. Notas fiscais emitidas por empresas abertas em nome de motoristas, secretárias e parentes distantes de assessores políticos. Helena não roubava de forma grosseira. Ela distribuía a culpa em camadas, como quem espalha perfume para esconder mofo. Cada assinatura parecia pequena sozinha, mas juntas formavam uma arquitetura paciente de desvio, influência e intimidação. Andréa entrou na cozinha em silêncio, usando a mesma camisa amarrotada da noite anterior. Viu as folhas sobre a mesa e parou como se tivesse encontrado fotografias de um crime familiar. Marina não as escondeu. Era hora de ele aprender que a verdade não se tornava menos brutal quando protegida por gavetas. "Você reconhece algum desses nomes?" perguntou ela. André pegou a lista. Demorou nos fornecedores, nos endereços, nas datas. Sua expressão mudou ao encontrar o nome de Sérgio Valente, antigo amigo de Helena, tratado nos jantares como filantropo discreto. Ele administrava campanhas de arrecadação, disse, quase sem voz. Administrava dinheiro que saía da fundação e voltava como favores, respondeu Marina. André sentou-se devagar, como se o corpo precisasse negociar com a cadeira. Minha mãe dizia que ele era leal. Marina passou o café para 2 xícaras, deixando uma diante dele. Helena chama de lealdade qualquer silêncio comprado. A frase não foi dita para ferir, mas feriu porque era exata. André esfregou os olhos, exausto. Por muitos anos, sua mãe transformara suspeitas em ingratidão antes que virassem perguntas. Agora, as perguntas chegavam juntas, pesadas, sem pedir licença ao filho criado para não duvidar. Quando Lia acordou, Marina guardou os documentos em uma pasta separada. A menina apareceu na porta com os cabelos embaraçados e perguntou se a avó iria buscar. A pergunta atravessou André como um fio de vidro. Marina se ajoelhou diante da filha, mantendo o rosto sereno. Não, meu amor. Hoje você vai ficar comigo e com seu pai. Celina também vem conversar um pouquinho, mas ninguém vai te obrigar a ver quem te machucou. Lia olhou para André, esperando confirmação. Ele se abaixou também. Eu prometo, disse. Desta vez, a promessa não pareceu grande, pareceu necessária. Pouco antes das 10, Celina chegou acompanhada por uma psicóloga infantil indicada pelo Serviço de Proteção. Marina permitiu a entrada com gratidão discreta, mas permaneceu atenta a cada gesto, porque até a ajuda precisava respeitar o tempo de Lia. A conversa com a menina aconteceu no tapete da sala, entre lápis coloridos e folhas grandes. Lia desenhou uma casa com janelas pequenas, depois uma mulher alta com boca vermelha e uma mão enorme. Marina sentiu o estômago fechar, mas não interrompeu. A psicóloga apenas perguntou o que aquela mão fazia. Lia respondeu baixinho, que ela ensinava doendo. André deixou a sala antes que as lágrimas o traíssem. No corredor, encostou a testa na parede e respirou como se tivesse corrido. Marina o viu de longe, mas não foi consolá-lo. Havia dores que não deveriam ser aliviadas depressa, porque carregavam uma função moral. Celina saiu alguns minutos depois e falou com os dois na cozinha. O relatório seria encaminhado com recomendação de restrição de contato entre Helena e Lia até avaliação posterior. Também registraria o contexto de humilhação verbal, não apenas a agressão física. Helena descobriria que palavras, quando usadas para esmagar uma criança, também deixavam marcas. No outro lado da cidade, Helena recebia essa notícia como uma afronta pessoal. Na mansão, já não usava pérolas, mas um hobby de seda e uma expressão de guerra. Sérgio Valente estava diante dela, tenso, segurando uma pasta que parecia subitamente pesada. A restrição de contato com a menina muda o clima público, disse ele. Se isso vazar, a senhora deixa de ser avó rígida e passa a ser risco. Helena lançou-lhe um olhar duro. Não me dê aulas de imagem.
Encontre algo contra Marina. Sérgio hesitou. Até agora nada útil. Ela pagou dívidas antigas da mãe, mas tudo declarado. Não há escândalo. Todo mundo tem escândalo, Helena respondeu, batendo os dedos na mesa. Quem cresce sem proteção aprende a esconder sujeira melhor. Só isso. Sérgio não discutiu, mas sentiu medo. Conhecia Helena havia 20 anos e sempre admirara sua capacidade de transformar pessoas em degraus. Agora via algo novo nela, uma pressa perigosa, a pressa de quem foi ferido no orgulho e começa a cometer erros. Há uma ex-funcionária que pode ser problema, disse ele, enfim. Teresa Almeida. Trabalhou no arquivo da fundação. Sumiu depois de ser demitida. Helena ficou imóvel. Pela primeira vez naquela manhã, não fingiu ignorância. O nome de Teresa já estava na mesa de Marina antes mesmo de Sérgio pronunciá-lo. Raul a encontrara em Guarulhos, vivendo com a irmã, costurando uniformes escolares e evitando qualquer ligação desconhecida. Teresa aceitara conversar somente depois que Raul mencionou Marina e a proteção formal. Ainda assim, pediu que o encontro fosse em uma padaria simples, perto de uma avenida movimentada. Marina foi sozinha, contra a vontade de André, porque sabia que testemunhas feridas raramente confiavam em grupos. Entrou no lugar usando roupa simples, cabelo preso, pasta pequena. Teresa a reconheceu pelo olhar de quem passara anos esperando ser alcançada pelo passado. Teresa era uma mulher de 50 anos, mãos ásperas, ombros curvados por trabalhos e medos acumulados. Tinha olhos atentos demais para alguém que dizia querer esquecer. Marina sentou-se à sua frente e não começou com perguntas. Pediu café, agradeceu à atendente e esperou. O silêncio respeitoso fez mais por Teresa do que qualquer promessa grandiosa. Ela bateu mesmo na menina? Perguntou a ex-funcionária, olhando para a mesa. Marina sentiu a garganta apertar, mas respondeu sem dramatizar. Bateu. E riu. Teresa fechou os olhos. Dona Helena sempre ria quando alguém pequeno demais para reagir sofria. A frase abriu uma porta. Teresa contou que trabalhara 7 anos no arquivo da fundação, organizando recibos, convênios e cartas de doadores. No início, acreditava fazer parte de algo bom. Depois percebeu que projetos anunciados não existiam, que crianças fotografadas em campanhas voltavam para escolas com goteiras, que remédios comprados em notas fiscais nunca chegavam aos postos conveniados. Quando pediu explicações, foi transferida para uma sala sem janelas. Quando copiou documentos para se proteger, foi acusada de furto e demitida diante dos colegas. Helena a chamara de ingrata, palavra que na boca dela servia para qualquer pessoa que ousasse lembrar a verdade. Eu tenho medo, disse Teresa, apertando a xícara vazia. Ela conhece gente na prefeitura, no banco, na polícia. Na época, meu filho perdeu o emprego 3 dias depois da minha demissão. Minha irmã recebeu ligação anônima. Eu aprendi a ficar quieta. Marina ouviu sem interromper. Não prometeu que o medo desapareceria, porque promessas falsas eram outra forma de violência. Eu posso oferecer proteção legal, acompanhamento e um canal seguro para a entrega dos documentos. Mas a decisão é sua. Teresa a encarou, surpresa por não ser empurrada para um heroísmo que talvez não suportasse. E se eu disser não? Marina respondeu com honestidade. Eu continuo, mas sua verdade pode impedir que ela faça isso com outros. Teresa chorou sem barulho. Tirou da bolsa um envelope pardo dobrado muitas vezes, gasto nas bordas, protegido como fotografia de família. Dentro havia cópias antigas de recibos, um pendrive e uma agenda pequena com anotações feitas à mão. Eu guardei porque um dia pensei que alguém perguntaria. Marina segurou o envelope com cuidado, como se recebesse não apenas provas, mas anos de medo concentrados em papel. Alguém está perguntando agora, disse. Teresa assentiu. Pela primeira vez durante o encontro, ergueu a cabeça. Não parecia livre, mas parecia menos sozinha. Enquanto Marina voltava ao apartamento, Helena ordenava sua manobra mais suja. Não bastava atacar documentos, era preciso atacar a maternidade da nora. Sérgio sugeriu cautela, mas Helena não queria cautela. Queria recuperar o centro. Mandou preparar um pedido emergencial para questionar a estabilidade emocional de Marina, usando sua atuação na investigação como prova de obsessão e vingança.
Também pediu a uma médica amiga que redigisse um parecer, insinuando que Marina submetia Lia à tensão psicológica ao afastá-la da família paterna. Para Helena, a menina ainda era território. Se não pudesse tocá-la, tentaria tomá-la. A notificação chegou no fim da tarde, quando Lia montava um quebra-cabeça no chão e André tentava ajudá-la sem atrapalhar. Marina leu o documento inteiro antes de falar. Cada linha era previsível e ainda assim repulsiva. Ela era descrita como mãe controladora, emocionalmente instável, movida por ressentimento social. Helena aparecia como avó, preocupada, vítima de reação desproporcional. André pediu o papel e leu de pé, com o rosto endurecendo. Ela está tentando tirar Lia de você. Marina fechou a pasta. Ela está tentando me forçar a reagir mal. Quer uma cena, uma ameaça, qualquer coisa que combine com a caricatura. E o que você vai fazer? Perguntou André. Marina olhou para Lia, que encaixava uma peça azul, sem entender a batalha ao redor. Responder com fatos e com testemunhas. Naquela noite, Raul, Celina e uma advogada de família chamada Patrícia reuniram-se no apartamento. As estratégias foram traçadas sem gritos, sem heroísmo teatral. Relatório psicológico inicial. Depoimento de André. Depoimento de Beatriz. Preservação da cena. Gravações de entrada e saída da mansão. Mensagens de Helena pressionando conselheiros. E agora, os documentos de Teresa. A defesa de Marina não seria apenas emocional. Seria uma muralha construída com precisão. André ofereceu seu depoimento gravado naquela mesma noite. Sentou-se diante da câmera, pálido, e falou sobre os anos em que minimizara a agressividade da mãe. Contou que Helena ridicularizava Lia por chorar, corrigia sua postura, sua fala, sua maneira de comer. Contou que Marina tentara impor limites antes e que ele, por fraqueza, pedira paciência. A parte mais difícil veio quando admitiu que vira medo nos olhos da filha em visitas anteriores e preferira chamar aquilo de timidez. Marina ficou no cômodo ao lado, sem assistir. Precisava permitir que a verdade dele nascesse sem buscar aprovação nos olhos dela. Depois Beatriz ligou por vídeo. A tia de André parecia nervosa, sentada em um quarto escuro, falando baixo para que ninguém na mansão a ouvisse. Eu vi Helena bater em Lia, disse. Vi também que a criança não a provocou. O copo caiu por acidente. Helena riu. Nós nos calamos porque sempre nos calamos. A confissão terminou em choro contido. Beatriz contou ainda que a irmã usava a fundação para comprar influência familiar, pagando tratamentos, viagens e dívidas em troca de lealdade. Marina agradeceu sem transformar a mulher em heroína. A coragem tardia ainda era coragem, mas não apagava a longa cumplicidade. Helena soube da traição de Beatriz menos de 1 hora depois. Alguém da casa ouviu parte da ligação e correu para agradar a matriarca com a informação. A fúria dela foi silenciosa. Pegou um porta-retrato de prata e lançou contra a parede, sem gritar. Sérgio recuou. A senhora precisa parar de reagir assim, disse, quase implorando. Helena olhou para os cacos com desprezo. Eu construí todos eles. Beatriz, André, essa fundação, essa família. Ninguém me abandona sem pagar. Sérgio percebeu então que Marina talvez estivesse certa em algo mais profundo. Helena não defendia um legado, defendia uma posse. Na madrugada, Marina recebeu um áudio anônimo. A voz masculina, distorcida por medo ou aparelho, dizia que Teresa deveria calar a boca, que acidentes aconteciam, que mães inteligentes pensavam nos filhos antes de desafiar gente grande. Marina ouviu uma vez, salvou, duplicou e enviou a Raul. André viu sua mão tremer pela primeira vez em dias. Não era pânico, era a reação física de quem imaginava todas as ameaças possíveis cercando a filha. Ele se aproximou. Vamos sair da cidade, Marina balançou a cabeça. Não sem medidas formais. Fugir agora ajuda a narrativa dela. André apertou os dentes. E ficar ajuda o quê? Ela o encarou. Ajuda a mostrar que não somos culpados. A tensão entre os dois quase virou discussão, mas Lia apareceu no corredor, assustada por um pesadelo. Marina mudou imediatamente de rosto, recolhendo a tempestade para dentro. André também. A menina disse que sonhara com uma mão batendo na porta. Marina a abraçou,
sentindo o coração pequeno bater rápido contra o seu. Nenhuma mão entra aqui, sussurrou. André trancou a porta, verificou as janelas e sentou-se no chão do quarto como sentinela. Pela primeira vez, não parecia herdeiro, diretor ou filho de Helena. Parecia apenas pai, aprendendo tarde que amor também é vigília. Na manhã seguinte, o áudio anônimo foi anexado ao pedido de proteção. Raul rastreou a origem provável até um assessor ligado a Sérgio. Teresa aceitou entrar em programa de proteção de testemunha informal enquanto o caso avançava. A fundação teve seus acessos administrativos suspensos. 3 funcionários entregaram e-mails, atas e recibos. A médica que prepararia o parecer contra Marina desistiu ao ser informada de que responderia por falsa declaração. Uma por uma, as peças de Helena encontravam resistência. Não era um milagre. Era o resultado de uma preparação que ela nunca imaginara existir atrás do silêncio da nora. Ao fim daquele dia, Marina recebeu a confirmação de que a audiência preliminar sobre a proteção de Lia ocorreria em 48 horas. O mesmo período seria decisivo para o comitê do Grupo Vasconcelos avaliar afastamento temporário de Helena da presidência da fundação. As duas frentes, família e império, finalmente se encontravam. Marina ficou diante da janela com a pasta de Teresa nas mãos, sentindo o peso de tantas vidas tocadas pela arrogância de uma mulher. André se aproximou sem falar. Lia desenhava no sofá uma casa maior, agora com janelas abertas. Esse detalhe pequeno deu a Marina uma força inesperada. Na mansão, Helena vestiu branco para receber 2 conselheiros que ainda fingiam lealdade. Disse que Marina era perigosa, que Teresa era ladra, que André estava confuso, que uma criança sensível podia exagerar qualquer correção. Falou com um brilho nos olhos, firme, treinada. Mas quando os homens foram embora, nenhum prometeu apoio incondicional. Um deles pediu documentos, o outro evitou beijar sua mão. Helena ficou sozinha no salão onde tudo começara, olhando para o ponto do tapete onde o copo havia quebrado. Não havia mais cacos ali, mas ela os via mesmo assim, espalhados como presságios. Marina sabia que a próxima batalha seria pública o suficiente para não permitir recuos. A audiência de proteção poderia impedir Helena de se aproximar de Lia. A reunião do conselho poderia retirar dela a máscara de benfeitora, mas o perigo aumentava quando pessoas poderosas sentiam a parede às costas. Por isso, antes de dormir, Marina abriu a pasta vidro azul e organizou os documentos em ordem final. Não pensava em vingança, pensava em consequência. O rosto de Lia, o medo de Teresa, a vergonha de André, o silêncio tardio de Beatriz, tudo se alinhava em uma única convicção. Helena Vasconcelos não cairia por ter sido odiada, cairia por ter sido finalmente vista. A audiência sobre a proteção de Lia começou numa sala menor do fórum, sem lustres, sem tapetes caros, sem retratos de antepassados para intimidar ninguém. Marina chegou com um vestido sóbrio, pasta organizada e o rosto de quem dormira pouco sem permitir que o cansaço governasse seus movimentos. André veio ao lado dela, não como escudo, mas como testemunha. Helena entrou alguns minutos depois, com 2 advogados novos, óculos escuros e a postura rígida de quem ainda acreditava que aparência podia substituir inocência. Quando viu Marina sentada, não a cumprimentou. Lia não estava presente. Marina recusara qualquer tentativa de transformar a filha em espetáculo, e o relatório de Celina bastou para que a juíza compreendesse a urgência. A psicóloga infantil confirmou que a criança demonstrava medo específico da avó e associava a disciplina à dor. André depôs em voz baixa, mas clara, admitindo que sua mãe tinha histórico de humilhações contra a menina e que ele falhara ao minimizar sinais anteriores. Helena manteve o rosto imóvel durante quase todo o depoimento, porém seus dedos apertavam a bolsa com tanta força que as articulações ficaram brancas. Quando chegou sua vez, Helena tentou assumir o tom de avó ofendida. Disse que amava Lia, que jamais desejara machucá-la, que a nora havia distorcido um gesto infeliz para atacar a família Vasconcelos. A juíza ouviu sem interromper, mas fez uma pergunta simples. A senhora admite ter dado o tapa? Helena hesitou. Era a primeira armadilha da verdade.
tão pequena que não havia como contorná-la sem parecer monstruosa. Foi uma correção, respondeu. A juíza repetiu, serena. A senhora admite ter dado o tapa? O silêncio de Helena valeu mais que muitas confissões. A decisão provisória veio antes do meio-dia. Helena não poderia se aproximar de Lia, procurar a criança por terceiros ou tentar contato com a escola sem autorização judicial. Qualquer violação agravaria sua situação. Marina recebeu a notícia sem comemorar. Apenas fechou os olhos por um segundo, pensando na filha desenhando janelas abertas no sofá do apartamento. André soltou uma respiração trêmula, como se tivesse prendido o ar desde a infância. Helena levantou-se antes de todos, furiosa demais para esperar formalidades, e passou por Marina, deixando um perfume amargo no corredor. Você acha que venceu? Sussurrou Helena, parando ao lado da nora. Marina não virou o rosto de imediato. Hoje Lia venceu o direito de não ter medo de você. A frase atingiu Helena com precisão, porque retirava dela até o privilégio de ser centro do conflito. Ela não era vítima, nem rainha derrubada, nem mãe traída. Era apenas o risco do qual uma criança precisava ser protegida. Os advogados a conduziram para fora antes que respondesse. André ficou atrás, olhando para Marina como se quisesse pedir desculpas por tudo e soubesse que nenhuma frase caberia naquele corredor. À tarde, a batalha mudou de cenário. O edifício do Grupo Vasconcelos erguia-se na Avenida Paulista com vidro escuro e linhas frias, uma torre construída para parecer transparente e esconder o máximo possível. No último andar, o conselho se reuniria para decidir o afastamento temporário de Helena da Fundação Vasconcelos e avaliar a abertura de auditoria externa integral. Helena chegara primeiro, cercada por conselheiros antigos, usando um conjunto branco impecável e joias discretas. A imagem era calculada. Branco para pureza, discrição para sofrimento, postura para autoridade. Ela ainda acreditava no teatro. Os conselheiros a cumprimentaram com menos calor que antes. Alguns evitaram beijar sua face. Outros falaram baixo demais, como se as paredes tivessem aprendido a escutar. Helena percebeu cada gesto e guardou cada nome. Sérgio Valente estava no canto da sala, pálido, segurando uma pasta que não abria. Ele passara a manhã tentando confirmar quem entregara documentos, mas as respostas escapavam como água entre dedos. Os bancos não atendiam. O antigo advogado se declarara impedido. 2 fornecedores haviam desaparecido. O império, que de longe parecia sólido, começava a soar oco quando tocado. Às 15 horas, o presidente interino do conselho abriu a reunião. Falou de crise reputacional, dever fiduciário, preservação de documentos e responsabilidade institucional. Helena ouviu com impaciência. Quando recebeu a palavra, levantou-se lentamente e deixou que todos vissem seus olhos cansados, sua dignidade ferida, sua mão repousando sobre o encosto da cadeira, como se ainda comandasse aquela mesa. Senhores, estamos diante de uma tentativa evidente de chantagem familiar, transformada em ataque corporativo. Minha nora usa uma situação doméstica infeliz para destruir décadas de trabalho social. Peço prudência antes que manchemos uma história que pertence a todos nós. Alguns conselheiros assentiram por reflexo, mas ninguém aplaudiu. Helena continuou, mirando os hesitantes. A Fundação Vasconcelos alimentou bairros, reformou creches, concedeu bolsas, sustentou projetos que o poder público abandonou. Sempre haverá irregularidades administrativas em estruturas grandes, mas há diferença entre erros de procedimento e acusações criminosas fabricadas por ressentimento. A palavra ressentimento foi escolhida para atingir Marina mesmo ausente. Helena ainda a imaginava do lado de fora, esperando notícias, dependente da decisão de homens que por anos haviam aceitado café em sua casa. Então a porta da sala se abriu. Marina entrou acompanhada de Raul, Patrícia e 2 representantes de acionistas independentes. Não pediu licença com submissão. Apenas apresentou a autorização formal que lhe concedia a posição de consultora jurídica especial naquele procedimento. A sala inteira se moveu. Helena ficou de pé, a fúria subindo tão rápido que quase rompeu sua máscara. Isso é uma afronta. O presidente interino examinou os documentos e, depois de alguns segundos pesados, assentiu. A autorização é válida. Doutora Marina,
Terá tempo para apresentar o material recebido pelo comitê. A palavra doutora atravessou Helena como uma bofetada social. Marina não olhou para a sogra primeiro. Cumprimentou a mesa, abriu a pasta e conectou o computador ao painel. Sua voz saiu calma, limpa, sem o menor prazer. Não estou aqui para discutir conflitos domésticos, embora eles tenham revelado o padrão de abuso de poder que também aparece na estrutura financeira da fundação. Estou aqui para demonstrar que, por pelo menos 7 anos, recursos destinados a projetos sociais foram desviados por meio de empresas de fachada, contratos simulados e repasses fracionados, com conhecimento direto da senhora Helena Vasconcelos e participação de operadores próximos. O primeiro documento projetado mostrava 3 contratos de reforma em centros comunitários. Marina exibiu fotos atuais dos locais, relatórios de vistoria e pagamentos integrais feitos a empresas recém-criadas. Uma creche que deveria ter recebido telhado novo continuava com salas interditadas por infiltração. Um posto de apoio anunciado em campanha publicitária nunca saíra do terreno vazio. Os conselheiros começaram a folhear as cópias impressas diante deles. Helena tentou interromper. Fotografias podem ser manipuladas. Marina passou ao próximo arquivo. Por isso incluí laudos de vistoria, notas fiscais, registros bancários e depoimentos de funcionários. Teresa apareceu por vídeo, protegida em uma sala reservada, acompanhada por representante legal. A imagem dela era simples, sem maquiagem, sem cenário calculado. Ainda assim, sua voz ocupou a sala com uma dignidade que nenhum luxo comprava. Contou como fora obrigada a arquivar documentos falsos, como vira recibos serem substituídos depois de auditorias, como Helena autorizava pagamentos verbalmente e depois exigia que subordinados assinassem memorandos retroativos. Sérgio baixou a cabeça. Helena cravou os olhos nele, prometendo punição silenciosa. Teresa respirou fundo antes da última frase. Eu me calei por medo. Hoje falo porque uma criança não se calou sozinha. A frase mudou a energia da sala. Não ligava apenas dinheiro a crime, mas crueldade a sistema. Marina continuou sem explorar emoção além do necessário. Apresentou a agenda de Teresa, as datas cruzadas com transferências, as mensagens internas recuperadas por funcionários que pediram proteção. Mostrou como doações privadas eram direcionadas para contas intermediárias e retornavam como pagamentos a consultorias inexistentes. Cada slide era uma peça. Cada peça retirava de Helena uma camada de negação. Os conselheiros mais antigos deixaram de olhar para ela. Os mais jovens já faziam anotações para preservar a própria distância. André entrou somente depois, chamado como diretor do grupo e depoente voluntário. Helena virou-se para ele com um olhar quase suplicante, mas ainda autoritário, como se o filho pudesse salvar a mãe e continuar obediente ao mesmo tempo. Ele parou ao lado de Marina, não atrás dela. Confirmo que ouvi minha mãe tratar a agressão contra minha filha como lição. Confirmo também que recebi mensagens dela tentando me convencer a desacreditar Marina e impedir seu depoimento. Quanto aos documentos da fundação, reconheço reuniões em que questionamentos foram encerrados por ordem dela, sob justificativa de preservar a família. Você não sabe o que está dizendo. Helena cortou, perdendo o controle. Está destruindo sua própria mãe por causa de uma mulher que preparou tudo pelas suas costas. André ficou pálido, mas não recuou. Marina não o tocou. A decisão precisava permanecer dele. Não, mãe. Eu estou dizendo pela primeira vez o que vi. A senhora me ensinou a chamar medo de respeito e silêncio de amor. Eu não vou ensinar isso à minha filha. Alguns conselheiros desviaram os olhos, constrangidos pela intimidade daquela ruptura. Helena, porém, não sentiu vergonha. Sentiu traição, que para ela era o nome de qualquer limite. Sérgio tentou falar, talvez para negociar, talvez para se proteger. Raul colocou sobre a mesa uma sequência de comprovantes ligados às contas dele. Antes de qualquer manifestação, recomendo que todos entendam o alcance das informações já preservadas. A ameaça era legal, não teatral, e por isso mais eficiente. Sérgio afundou na cadeira. Marina apresentou a última parte do dossiê. Incluía mensagens enviadas após a agressão contra Lia, tentativa de pressionar testemunhas, contato com colunista social e o áudio anônimo
rastreado até aparelho vinculado a um assessor de Sérgio. A sala já não discutia apenas afastamento, discutia sobrevivência institucional. O presidente interino suspendeu a reunião por 15 minutos para deliberação reservada. Helena aproveitou a pausa para aproximar-se de Marina junto à janela. A cidade parecia pequena lá embaixo, cheia de carros e vidas que nunca seriam convidadas para aquela sala. "Quanto você quer?" perguntou Helena num sussurro áspero. Marina a encarou sem surpresa. "Ainda acha que todo limite tem preço?" Helena respirou com dificuldade. "Você não entende o que está derrubando. Há gente poderosa envolvida. Se eu cair sozinha, muitos vão querer queimar você junto." Marina fechou a pasta devagar. "Então, talvez seja a hora de todos aprenderem a viver sem fósforos." Helena mudou de estratégia com a velocidade dos desesperados. Seus olhos encheram de lágrimas calculadas. "Eu errei com Lia, reconheço, mas sou a avó dela. Sou mãe do seu marido. Você pode separar as coisas, pode me permitir corrigir sem humilhar." Marina sentiu a antiga armadilha emocional tentando se fechar. Corrigir, permitir, humilhar. Mesmo pedindo, Helena ainda falava como proprietária. "Você não perdeu acesso a Lia por minha vaidade, perdeu porque a machucou. E não está diante do conselho por causa da minha raiva. Está porque assinou, autorizou e ameaçou." As lágrimas de Helena deixaram de ser úteis e começaram a ser reais. Quando todos voltaram à mesa, a decisão foi lida com formalidade devastadora. Helena seria afastada imediatamente de qualquer função na Fundação Vasconcelos. Seus acessos seriam revogados. Uma auditoria externa independente seria contratada. O material seria encaminhado às autoridades competentes. Sérgio seria suspenso de suas funções consultivas. Conselheiros envolvidos em aprovações específicas deveriam entregar esclarecimentos em 48 horas. Helena escutou imóvel, como se cada frase retirasse um móvel invisível da casa onde construíra sua identidade. Ao final, tentou levantar-se com dignidade, mas sua mão falhou no encosto da cadeira. "Isso é provisório", disse ela, embora ninguém tivesse perguntado. "Eu conheço pessoas. Vocês vão se arrepender." O presidente interino fechou a pasta. "Senhora Helena, por recomendação jurídica, qualquer tentativa de interferência será registrada." A palavra senhora, antes sinal de reverência, soou agora como distância. Helena olhou ao redor e viu a verdade que mais temia. Não estava cercada de leais, mas de sobreviventes. Alguns a evitaram por medo da lei, outros por vergonha. Beatriz, presente por chamada, chorava discretamente. André permaneceu ao lado de Marina. O mundo de Helena não explodiu. Fez algo pior. Retirou-se dela. Então a matriarca perdeu a postura. Não caiu de joelhos, porque o orgulho ainda segurava seus ossos, mas chorou diante de todos com um som quebrado, quase infantil. "Marina, por favor, eu peço perdão, pelo que aconteceu com Lia, pelo excesso, por tudo. Não deixe que me destruam assim." A sala ficou suspensa. Alguns conselheiros observaram Marina como se ela tivesse poder de sentença final. Ela odiou esse olhar. Não queria ser rainha no lugar de Helena. Aproximou-se apenas o suficiente para falar sem crueldade. "Eu não estou destruindo você. Estou impedindo que continue destruindo os outros." Helena estendeu a mão, mas Marina não a segurou. A recusa foi silenciosa e definitiva. "Peça perdão a Lia quando estiver pronta para aceitar que talvez ela não queira ouvir. Peça perdão às pessoas que usou. Peça perdão sem exigir esquecimento. Quanto à lei, eu não negocio consequência em nome de sentimentos." Helena soluçou, vencida não pela falta de amor da nora, mas pela impossibilidade de comprar o tipo de misericórdia que apagava provas. André fechou os olhos por um segundo. Amava a mãe de forma ferida, mas naquele instante compreendeu que salvar a lá da verdade seria abandonar a própria monstruosidade. A reunião terminou ao cair da noite. Marina saiu da sala com Raul e Patrícia, carregando a pasta mais leve apenas porque as cópias já estavam em muitos lugares. André a acompanhou até o elevador. Durante o trajeto, nenhum dos dois falou. Quando as portas se fecharam, ele enfim disse: "Obrigado por não transformar aquilo em vingança." Marina olhou para o reflexo dos dois no metal polido. "Não agradeça ainda.
Justiça machuca até quem fez a coisa certa. A diferença é que a dor dela não precisa ser passada para inocentes. André assentiu, compreendendo um pouco mais da mulher que subestimara por omissão. No apartamento, Lia esperava com Celina e uma caixa de lápis novos. Ao ver os pais, correu primeiro para Marina, depois para André. "A vovó vem aqui?" perguntou. Marina se abaixou e segurou seus ombros com ternura. "Não, ela não pode vir, e muitas pessoas adultas estão cuidando para que isso seja respeitado." Lia pareceu absorver a resposta como quem descobre uma lei mais forte que o medo. "Ela ficou brava?" André ajoelhou-se também. "Talvez, mas a raiva dela não manda em nós." Marina reconheceu a frase que dissera na noite anterior, agora na boca dele, e sentiu uma pequena porta abrir-se onde havia muro. Mais tarde, depois que Lia dormiu, Marina ficou na sala olhando a chuva recomeçar contra a janela. O dia havia trazido decisões, afastamentos, lágrimas e confissões, mas não encerrara a história. Helena ainda teria advogados, aliados escondidos, orgulho suficiente para tentar se reerguer sobre as mesmas ruínas. A fundação precisaria ser examinada sem piedade e reconstruída sem mentira. André teria de provar, nos dias comuns, que sua coragem não dependia de audiência ou conselho. Marina, por sua vez, teria de aprender a descansar sem confundir descanso com descuido. Ainda assim, pela primeira vez, o futuro não parecia uma ameaça entrando pela porta. Na mansão Vasconcelos, Helena voltou sozinha para o salão onde tudo começara. As luzes estavam acesas, mas a casa parecia vazia de obediência. Ela tocou a própria mão, lembrando o tapa dado em Lia, e pela primeira vez a lembrança não veio acompanhada de justificativa imediata. Veio com o rosto de André ao dizer basta, com a voz de Teresa, com Marina recusando sua mão. Chorou novamente, agora sem testemunhas para convencer. Não era redenção. Era apenas o início brutal de uma pergunta que ela passara a vida evitando. Quem era ela quando ninguém mais tinha medo? Nos dias que seguiram a reunião do conselho, a queda de Helena Vasconcelos não fez barulho de tragédia, mas de portas sendo fechadas uma após outra. Seu cartão corporativo foi suspenso, sua sala na fundação lacrada, seu nome retirado de comunicados oficiais que antes dependiam da elegância de sua assinatura. Jornais falaram em auditoria, promotores pediram documentos, antigos aliados começaram a publicar notas de distanciamento. Marina acompanhava tudo sem celebrar, porque sabia que estruturas apodrecidas raramente desabam sem levantar poeira sobre quem sempre respirou perto delas. Lia voltou à escola 3 dias depois, segurando a mão da mãe com força até o portão. Marina a deixou escolher se queria contar ou não o que acontecera. A menina preferiu dizer apenas que estava morando no apartamento azul da mamãe por um tempo. A professora, já orientada com discrição, recebeu Lia com doçura e nenhuma pergunta invasiva. André ficou do outro lado da rua, observando a filha entrar. Quando Lia virou para acenar, ele ergueu a mão com um sorriso trêmulo, consciente de que proteger também significava permitir que ela retomasse pequenas rotinas sem medo. A casa da Vila Mariana ganhou hábitos novos. Panquecas aos sábados, desenhos colados na geladeira, celulares longe da mesa durante o jantar. André passou a dormir no sofá nas primeiras noites, não por expulsão, mas porque Marina ainda precisava de espaço para distinguir confiança de cansaço. Ele aceitou sem reclamar. Pela manhã, preparava café, levava Lia à escola e comparecia às reuniões com advogados sem pedir que Marina suavizasse nada. A transformação dele não vinha em discursos grandes. Vinha quando dizia não à mãe ao telefone e não usava a culpa para cobrar perdão da esposa. Helena tentou ligar para Lia 2 vezes por números desconhecidos. Na primeira, André atendeu e desligou, ao reconhecer a respiração da mãe antes mesmo da voz. Na segunda, a chamada foi registrada e enviada aos autos. A violação agravou a restrição. Marina não se alegrou com isso, mas sentiu alívio ao ver que a lei, quando bem alimentada por provas, podia construir paredes onde antes havia apenas pedidos educados. Lia perguntou por que a avó não podia falar. Marina respondeu que adultos também precisavam aprender limites quando machucavam alguém. A menina pensou bastante e depois voltou a colorir uma árvore.
A investigação da fundação revelou uma rede maior do que a própria Marina imaginara. Recursos desviados haviam financiado campanhas discretas, reformas de imóveis particulares, viagens disfarçadas de encontros filantrópicos e favores trocados por silêncio. Sérgio Valente fez acordo para entregar nomes, não por arrependimento, mas por medo de cair sozinho. Teresa depôs formalmente, e ao sair da sala, chorou no corredor abraçada à irmã. Marina não a chamou de heroína. Disse apenas que coragem cansada ainda era coragem. Teresa sorriu pela primeira vez, como alguém que não precisava pedir desculpas por ter sobrevivido. O conselho criou um fundo de reparação para projetos abandonados, supervisionado por auditores externos e representantes das comunidades atingidas. Marina recusou assumir qualquer cargo permanente, embora muitos acionistas insistissem. Aceitou apenas acompanhar a transição jurídica até que a fundação deixasse de ser monumento de família e se tornasse serviço real. André apoiou a decisão, mesmo sabendo que isso reduziria o poder dos Vasconcelos sobre algo que por décadas servira como vitrine. Ele começou a compreender que legado não era aquilo que permanecia com o sobrenome, mas aquilo que sobrevivia sem precisar mentir. Helena permaneceu na mansão durante os primeiros meses, cercada por empregados que já não obedeciam com a mesma prontidão. Beatriz mudou-se para um apartamento menor e depôs contra a irmã. Os telefonemas de antigos amigos diminuíram até virarem mensagens formais em datas convenientes. A matriarca caminhava pelos salões como uma rainha sem corte, tocando móveis caros que não respondiam. Às vezes, parava diante do tapete substituído na sala principal e lembrava o som do cristal quebrando. Durante muitos anos, acreditara que o objeto partido fora o centro daquela cena. Agora, começava a entender que havia sido uma criança. O arrependimento de Helena não chegou como iluminação nobre. Chegou feio, atrasado, misturado a raiva, humilhação e saudade do controle. Ela culpou Marina muitas vezes antes de conseguir pronunciar a palavra culpa diante do espelho. Tentou escrever cartas para André, mas as primeiras eram acusações vestidas de tristeza. Tentou escrever para Lia, mas rasgou as folhas ao perceber que todas pediam amor antes de pedir perdão. O terapeuta indicado por ordem judicial a ouviu em silêncio quando ela disse que não sabia quem era, sem medo dos outros. Pela primeira vez, ninguém correu para consolar. A audiência final sobre a convivência familiar ocorreu 6 meses depois. Lia estava mais serena, embora ainda se assustasse com vozes altas. Marina compareceu com André, Celina e Patrícia. Helena chegou sem joias grandes, envelhecida, usando um vestido cinza simples que talvez fosse estratégia, talvez fosse cansaço. A juíza ouviu relatórios, avaliou descumprimentos, considerou o tratamento iniciado e manteve a restrição direta, permitindo apenas cartas supervisionadas caso Lia desejasse recebê-las futuramente. Helena abaixou a cabeça. Dessa vez não protestou. Marina percebeu que a ausência de grito era pequena, mas não a confundiu com redenção completa. Depois da audiência, Helena esperou no corredor. André ficou tenso, mas Marina não recuou. A mulher que um dia comandara salões aproximou-se devagar, mantendo distância legal e simbólica. Eu não vou pedir para ver Lia, disse, a voz áspera. Aprendi que pedir seria pensar em mim primeiro. Marina ouviu sem responder. Helena respirou fundo. Eu bati nela porque achei que tinha esse direito. Depois menti para não perder o que eu chamava de respeito. Não sei se algum dia isso pode ser perdoado. Marina sustentou seu olhar. Comece vivendo como alguém que não exige perdão. Helena assentiu, e as lágrimas que surgiram não pareciam destinadas a convencer ninguém. André olhou para a mãe com dor, mas não correu para ampará-la. Esse também era um amor novo, menos obediente e talvez mais honesto. Mãe, eu vou continuar acompanhando seu tratamento e os processos dentro do que for correto, disse ele. Mas minha família não será mais usada para aliviar sua culpa. Helena fechou os olhos ao ouvir família sem se reconhecer como centro dela. Doeu, mas a dor não matou. Apenas a deixou de pé no corredor, finalmente sem plateia. Marina e André saíram juntos, mas não de mãos dadas. Ainda havia feridas entre eles, e a reconciliação não podia ser anunciada como prêmio ao bom comportamento. Em casa, porém, havia sinais.
Ele perguntava antes de decidir. Ela respondia sem testar cada frase como uma armadilha. Fizeram terapia de casal, discutiram, choraram, ficaram dias quase em silêncio. Depois aprenderam a conversar sem que o nome de Helena invadisse tudo como tempestade. O casamento deles não voltou ao que era. Aos poucos, tornou-se algo mais difícil e mais verdadeiro, construído sobre escolhas visíveis. Lia completou 7 anos, numa manhã clara de primavera, no parque perto do apartamento. Não houve festa na mansão, nem mesa de doces fotografada para revistas. Houve toalha sobre a grama, bolo de cenoura, colegas da escola, Teresa trazendo uma boneca costurada à mão, Beatriz sentada discretamente sob uma árvore e Raul fingindo não saber brincar de pega-pega até ser capturado por 3 crianças. Lia correu tanto que voltou suada e feliz para o colo de Marina. A marca em sua bochecha já desaparecera, mas Marina sabia que algumas curas precisavam de anos e presença constante. Perto do fim da festa, Lia perguntou se a avó mandara carta. Marina hesitou apenas o tempo necessário para não transformar cuidado em segredo. Havia uma carta supervisionada, aprovada por Celina, guardada em sua bolsa. Mandou. Você quer ouvir agora ou outro dia? Lia pensou, séria, com glacê no canto da boca. Agora. Mas se eu não gostar, você para. Marina assentiu. André sentou-se ao lado delas. A carta era curta. Helena dizia que havia errado, que Lia não quebrara nada importante, que nenhuma criança merecia aprender pelo medo e que não esperava resposta. Lia ouviu tudo em silêncio. Depois pegou uma folha do bloco de desenho e escreveu com letras grandes que ainda não queria visitar a avó, mas gostava quando adultos diziam a verdade. Marina sentiu os olhos arderem e beijou os cabelos da filha. André olhou para o papel como se visse ali uma sentença mais justa do que qualquer tribunal. Eles enviaram a resposta por Celina, sem dramatização. Naquela noite, Helena recebeu a folha em seu apartamento novo, menor, escolhido após vender parte de seus bens para cumprir acordos. Chorou, mas não ligou para ninguém. Pela primeira vez, respeitou um limite, sem transformá-lo em insulto. Meses depois, a Fundação Vasconcelos reabriu com outro nome, decidido por votação comunitária. Chamou-se Casa Clara, em homenagem à transparência que faltara por tanto tempo. O primeiro centro reformado foi entregue numa periferia onde antes existira apenas placa de inauguração e promessa vazia. Marina compareceu como convidada, não como salvadora. Viu crianças entrando em salas pintadas, mães conversando com assistentes sociais, voluntários assinando listas sem fotógrafos mandando sorrir. Teresa coordenava o arquivo administrativo com orgulho cauteloso. Raul, ao lado de Marina, murmurou que problemas organizados realmente ficavam com medo. Ela riu baixo. André deixou a diretoria executiva do grupo e assumiu uma área de conformidade independente, com poder real e salário menor. Muitos chamaram a decisão de penitência. Ele preferia chamá-la de começo. Em uma reunião interna, recusou um contrato suspeito que renderia lucro rápido e provocou irritação entre antigos parceiros de Helena. Voltou para casa preocupado, esperando que Marina elogiasse sua coragem. Ela apenas perguntou se ele havia feito o correto. Ele respondeu que sim. Marina sorriu. Ele entendeu então que integridade adulta não exigia aplauso toda vez que cumpria o próprio dever. O relacionamento de Marina com a própria força também mudou. Durante anos, ela acreditara que precisava estar pronta para tudo, antecipar cada golpe, guardar cada prova, sustentar todos sem tremer. Depois da tempestade, descobriu que vigilância permanente podia se parecer com prisão. Começou a aceitar ajuda. Deixou Lia dormir na casa de uma amiga depois de conhecer bem a família. Tirou uma tarde sem celular para caminhar sozinha. Chorou no colo da mãe, Elisa, quando finalmente contou o medo que sentira. Elisa ouviu, acariciou seu rosto e disse que mulheres fortes também mereciam ser cuidadas. 1 ano depois da noite do copo quebrado, Marina entrou novamente na antiga mansão, agora quase vazia, acompanhada de André e Lia. O imóvel seria vendido e alguns pertences pessoais precisavam ser retirados. Lia pediu para ver a sala. Marina quis negar, mas a psicóloga dissera que memórias às vezes perdiam tamanho quando revisitadas com segurança.
A menina caminhou até o centro do salão. Olhou o piso brilhante, os sofás cobertos por lençóis e a luz entrando pelas janelas altas. Depois segurou a mão da mãe. Parece menor, disse. Marina sorriu com tristeza. Porque você cresceu por dentro. Helena não estava lá. Morava agora em um apartamento discreto, cumprindo medidas, respondendo processos, escrevendo cartas que às vezes enviava e às vezes guardava. Não se tornou santa, nem vítima redimida por uma lágrima. Continuava difícil, orgulhosa em recaídas, tentando aprender tarde o que deveria ter aprendido antes de ferir. Mas já não tinha poder sobre Lia. Já não mandava na vida de André. Já não decidia quem Marina deveria ser. Esse limite, mais que qualquer sentença, era a verdadeira mudança. A justiça não apagou o passado, mas impediu que ele continuasse governando o futuro. Antes de sair da mansão, Lia abriu a mochila e retirou um copo de plástico azul, desses simples que usava no piquenique da escola. Colocou-o no centro da mesa vazia e sorriu. Esse pode cair e não quebra. André riu com os olhos molhados. Marina entendeu que a filha não estava fazendo pouco do que sofrera. Estava criando uma imagem nova, uma pequena desobediência à memória antiga. O objeto frágil e barato vencia o cristal caro porque não exigia medo ao redor. Marina abraçou Lia, sentindo que alguma parte do mundo finalmente encontrava proporção. Lá fora, o portão da mansão se abriu pela última vez para eles. André carregava uma caixa pequena com fotografias escolhidas. Marina segurava a mão de Lia. O céu de São Paulo estava limpo depois de muitos dias úmidos, e a cidade parecia oferecer sua confusão cotidiana como promessa de vida normal. Marina olhou para trás apenas uma vez. Não sentiu triunfo, sentiu distância. A casa que tentara dobrar, lá não definia mais sua família. A chamada de 10 minutos havia iniciado a queda, mas o que salvou Lia foi tudo que veio antes e depois dela. A paciência, a prova, a coragem e o amor sem submissão. No caminho para casa, Lia adormeceu no banco traseiro, tranquila, com o rosto virado para a luz. André dirigia em silêncio, uma mão no volante, a outra repousando aberta perto de Marina, sem exigir que ela a tomasse. Depois de alguns minutos, ela colocou seus dedos sobre os dele. Não era perdão completo, nem promessa fácil. Era presença, e naquele momento bastava. Marina observou a filha pelo retrovisor e pensou que justiça não era fazer alguém chorar de medo, embora Helena tivesse chorado. Justiça era garantir que uma criança pudesse dormir, sem acreditar que amor e dor pertenciam à mesma lição.